Então, meu nome é Luciano Cunha, eu sou sócio do escritório Pita Machado Advogados. A gente já trabalha há muitos anos com Sintrajus, que é um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Queria parabenizar a todos pelo Dia do Aposentado. Eu fico muito feliz de vê-los com saúde. A gente vem passando por um período tão difícil na vida de todos, mas eu sempre sou um cara muito otimista, tenho a esperança, é uma coisa que não sai do meu dicionário. Então, eu acredito que 2021 a gente vai conseguir se reencontrar, se abraçar, tomar uma cerveja todo mundo junto. Então, torço para isso. Mas enquanto a gente não pode, esses são os meios em que a gente acaba ficando próximos, né? Os meios virtuais. E já aproveitando, então, esse espaço que o sindicato nos ofereceu, a ideia era contar um pouquinho de como estão as ações judiciais, especialmente as principais ações que dizem respeito aos aposentados, e depois abrir espaço para, eventualmente, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, nessa perspectiva, uma das coisas que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar é a questão da reforma administrativa. Eu, a rigor, não preparei material para falar sobre a reforma administrativa, mas queria alertá-los de que não é a reforma administrativa não é um plano, uma PEC que atinja só os servidores ativos, né? Na medida em que ela é um plano de precarização do serviço público, ela acaba, sim, tendo efeitos sobre os aposentados. Essa ideia de que se mascaram as coisas para que isso passe nas diferentes casas legislativas e para que isso passe também em relação ao discurso que é feito em relação ao real efeito disso sobre servidores ativos e inativos. Um aspecto que eu acho importante ressaltar da reforma administrativa é a questão do risco que ela impõe aos regimes próprios de previdência, que afeta diretamente os servidores aposentados. Por quê? Na medida em que os novos servidores não ficam mais vinculados ao regime próprio de previdência, acabam ficando vinculados ao regime geral de previdência social, isso faz com que o ingresso de dinheiro, inclusive as contribuições para os planos de previdência próprios, como é o caso do regime próprio de previdência dos servidores, vai ficando cada vez com menos dinheiro, entende? E com menos dinheiro, cresce cada vez mais a dificuldade de manter justamente os benefícios que os servidores já conquistaram, né? Todos os servidores aposentados, a rigor, devem ter garantido, isso é um pressuposto, uma garantia que consta na Constituição, que é manter os seus benefícios. Mas isso é uma coisa que, com o passar do tempo, tem se relativizado. A gente já viu situações em que o próprio Supremo Tribunal Federal, a gente esperava uma reação do Supremo em relação a corte de benefícios, etc., e o Supremo acabou não segurando o que antes se entendia como garantia absoluta dos servidores aposentados. Um exemplo que eu cito seria, então, a questão da cobrança de previdência dos inativos, lá em 2013, com a Emenda Constitucional 41. Naquela época, se imaginava que isso não ia passar no Supremo, que o Supremo ia dizer que não, que o servidor se aposentou sob um regime, vale a regra da aposentadoria. E isso, infelizmente, não passou, né? Os servidores inativos passaram a ser tributados, mesmo que tenham se aposentado sob outro regime. Então, esse é um exemplo do risco que a gente corre agora
com a reforma administrativa e com a reforma previdenciária que acabou acontecendo agora em 2019, né? Então, eu só queria pontuar esses assim, pequenos aspectos da reforma administrativa, como esse, do impacto que pode ter sobre o regime próprio de previdência, para que todos fiquem atentos o porquê que é tão importante essa linha de frente, ou seja, esse combate ao risco de desmantelamento mesmo do serviço público que a gente enfrenta no atual governo. Assim, por que é tão importante cerrar fileiras, como se diz, para combater a reforma administrativa e para combater toda e qualquer mudança legislativa que vise cercear direitos que já foram adquiridos e com muito esforço dos servidores públicos, como é sabido. Em relação às ações que o sindicato ajuizou contra a reforma da Previdência, a gente tem, basicamente, uma ação que discute as alíquotas previdenciárias e aquelas chamadas contribuições extraordinárias, porque a reforma trouxe alíquotas progressivas, ou seja, em vez de contribuir com 11%, hoje os servidores, dependendo dos valores que recebem, podem contribuir 16%, 17%, 18%, dependendo do... Claro, isso é escalonado em faixas, mas agora o desconto previdenciário pode ser muito maior do que era antes da última reforma previdenciária. Essa ação a gente chegou a buscar a concessão de liminar, mas infelizmente não se obteve liminar para que isso ficasse, para que os servidores não sofressem essa mudança, muito porque o Supremo já deu não concedeu as liminares que diversas entidades vinham buscando no âmbito do Supremo. Há uma série de ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal contra a reforma da Previdência, de diferentes entidades nacionais. E como o ministro relator acabou negando a liminar sobre essas ações diretas de inconstitucionalidade, isso naturalmente teve reflexo nas ações que já haviam sido ajuizadas pelos sindicatos como um todo no Brasil. Então, não tem notícia de sindicato que tenha obtido liminar nessas questões das alíquotas por conta dessa decisão que houve no âmbito do Supremo. Mas assim, o que eu lhes digo é que a ação está recém começando. Essa é uma discussão que vai continuar sendo travada, seja no Supremo Tribunal Federal, seja nas instâncias ordinárias. Nós ainda não temos nem sentença nesse processo, então é uma briga que tende a se estender pelos próximos anos. E vai se travar, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por todas as entidades de servidores públicos. Essa ação, então, que discute as alíquotas progressivas e as contribuições extraordinárias, ela agora está em fase de sentença, o processo está concluído para sentença, e nós estamos aguardando para ver qual vai ser o resultado, para então, a partir daí, tomar as medidas necessárias. Outra ação que também me parece relevante para os servidores inativos é a da dobra previdenciária, que a gente chama. Muitos servidores que eram detentores de doenças graves tinham uma isenção parcial sobre o desconto previdenciário. Ou seja, o desconto previdenciário incidia só sobre o dobro do teto do regime geral de previdência social. Então, por exemplo, se o teto fosse R$5.000, por exemplo, esse servidor teria uma isenção nos primeiros R$10.000. Só incidiria a Previdência sobre o que ultrapassasse esse duplo teto, os R$10.000 que eu dei como exemplo. Então, isso era uma forma de desonerar o servidor
que é detentor de doença grave por conta da própria condição que ele enfrenta, ou seja, necessidade de médicos, remédios, etc. E isso foi uma coisa que a reforma da Previdência agora de 2019 encerrou, cortou. Ou seja, os servidores que têm essa situação mais dificultada, hoje pagam o mesmo de previdência que os demais servidores, o que nos parece que houve também aqui inconstitucionalidade, e essa ação também está no mesmo patamar da outra, ou seja, não houve ainda sentença, a gente aguarda também os movimentos no Supremo, porque isso também é discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a gente, é difícil falar hoje em dia no resultado, qual será o resultado de uma ação judicial, quando a gente não discute só a matéria de direito, ou seja, não se discute só as leis ou a Constituição, ou seja, infelizmente, essas discussões que envolvem questões orçamentárias de tamanha repercussão, como é a previdência dos servidores, isso, infelizmente, vai ser decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é uma corte cada vez menos jurídica e cada vez mais política, né? A gente enfrenta essa dificuldade de decisões que nem sempre são jurídicas e às vezes decidem de acordo com o orçamento, por exemplo. Isso é uma coisa que nos prejudica muito, porque a gente sabe que tem direito, a gente sabe que o direito existe, mas, infelizmente, às vezes a gente tem essas dificuldades e temos que lidar com isso. Mas essa briga a respeito da reforma da Previdência, não, como eu digo, é uma briga que vai se seguir, nós estamos recém no começo, e essa briga vai ser travada nas primeiras instâncias, na segunda instância, e tende a chegar até o Supremo Tribunal Federal. Um outro aspecto que eu acho importante também ressaltar, que possivelmente tenha sido, muitos aposentados tenham enfrentado essa situação, é a questão do corte da opção nos proventos de aposentadoria, que é aquela vantagem do artigo 193 da Lei 8.112, que era a possibilidade do servidor que tinha exercido função comissionada levar para a aposentadoria o valor da função ou cargo em comissão, né? E isso, por atuação do Tribunal de Contas da União, que reviu o entendimento que vigorava há anos, acabou mandando que os tribunais retirassem essa vantagem dos servidores aposentados. Claro, isso afeta tanto os aposentados quanto as futuras aposentadorias, né? E a gente, então, por conta disso, chegou a atuar nos pedidos de reexame junto ao Tribunal de Contas da União. A gente chegou, inclusive, a fazer sustentação oral perante aquela corte, para mostrar o equívoco em que eles estavam incorrendo, mas, infelizmente, o Tribunal de Contas não é um tribunal que de novo, parece um tribunal que não é tão jurídico quanto deveria ser, entende? De novo, o orçamento parece ser mais importante do que as questões, o direito em si. Mas, enfim, essa discussão, então, foi travada no judiciário, nas primeiras instâncias do judiciário, e aqui, felizmente, perante a Justiça Federal de Santa Catarina, nós estamos obtendo êxito, ou seja, o judiciário está reconhecendo que é uma ilegalidade o corte da chamada opção nos proventos dos inativos. E a regra, basicamente, é a seguinte, ou seja, o Tribunal de Contas tinha uma posição consolidada a respeito da opção,
que garantia que essa opção fosse percebida pelos servidores, né, quando se aposentassem, e mudou de ideia, passados 14 anos desse posicionamento. E o que acontece? Hoje em dia, a gente sempre teve instrumentos de proteção da chamada segurança jurídica, ou seja, para que as pessoas, ou os servidores, ou os administrados, o cidadão, não seja surpreendido pelas mudanças legislativas, ou seja, estava sendo regido sobre uma situação, detinha um determinado feixe de direitos, e por conta de uma mudança legislativa, aquilo lhe é tirado, né? Aqui, no caso, nem houve mudança legislativa, foi basicamente mudança de interpretação do TCU. Só que agora a gente tem, mais do que as garantias que já existiam, princípios constitucionais, a previsão numa leizinha menor sobre a segurança jurídica, agora se tem houve alteração recentemente na lei de introdução às normas de direito brasileiro, chamada LINDT, para estabelecer exatamente isso, ou seja, que as pessoas não podem ser atingidas quando há uma mudança interpretativa sobre a norma, ou seja, o tribunal, e aqui o caso se aplica com uma luva. O Tribunal de Contas tinha um entendimento com base num certo número de dispositivos legais. Esses dispositivos legais que asseguravam a opção não mudaram, entende? Mas mudou a mera interpretação que o Tribunal de Contas dava para aqueles dispositivos. E é justamente para evitar esse tipo de coisa, ou seja, o corte abrupto de uma vantagem que vinha sendo assegurada, que houve, então, a inclusão desses dispositivos na lei de introdução às normas de direito brasileiro, para evitar que isso aconteça. E se admite que haja a mudança, porque continua valendo aquela máxima de que não há direito adquirido a regime jurídico, etc. Essa máxima existe. Mas há, obviamente, a proteção a esses direitos, que é não se admitir que isso seja feito sem a chamada modulação de efeitos, ou seja, tudo bem que tu vai mudar a interpretação sobre uma regra, mas tu não pode aplicar esse novo entendimento para situações já constituídas. Tem que ser daqui para frente, ou pelo menos estabelecendo a chamada modulação de efeitos, que isso não vai impactar sobre o direito das pessoas que tiveram essa vantagem até então reconhecida. Essa chamada modulação de efeitos dá para a gente traduzir mais ou menos como as chamadas regras de transição da aposentadoria. A pessoa tinha uma expectativa de se aposentar sob determinadas regras, né? E é surpreendida com um novo regime previdenciário que lhe retira, ou pelo menos muda a regra que ela estava submetida. Para isso, então, existem as regras de transição, para aplacar um pouco essa mudança, para que a mudança não seja tão impactante em relação aos servidores e às pessoas, o cidadão de um modo em geral. E a modulação de efeitos é mais ou menos isso, ou seja, ela estabelece uma forma, olha, ela se aplica, mas não da forma como está previsto para os demais. Os servidores que detinham já essa vantagem vão mantê-la até que seja absorvida por outros reajustes, etc. Isso foi o que o Supremo fez em relação aos quintos, para todos terem uma ideia. O Supremo, apesar de ter dito que os quintos que foram incorporados naquele período de abril de 98 a setembro de 2001, que esses quintos seriam, não seria legal a incorporação, mas como essa incorporação persistiu por longos anos, o Supremo, ainda que a gente discorde da posição do Supremo, mas pelo menos ele acabou fazendo essa modulação de efeitos, para dizer, olha, é inconstitucional, mas o servidor vai manter
até que essa vantagem seja absorvida por reajustes futuros. Não é o ideal, mas também não tem o impacto que teria a retirada abrupta dessa vantagem. Então, o que o TCU fez, na verdade, o que as administrações dos tribunais fizeram a mando do TCU, no que pertine à opção, foi essa retirada abrupta, entende? Passaram a dizer, não tem direito à opção. Ora, está errado. E pelo fato de estar errado, e flagrantemente errado, é que se obteve, a gente vem obtendo decisões favoráveis no âmbito do judiciário. Eu acho que das ações que eu tinha pensado para comentar com vocês eram essas. Mas eu fico à disposição, ficamos à disposição para os eventuais questionamentos e se eu não tiver resposta hoje, para responder na sequência para todos aí. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Foi muito interessante, principalmente do ponto de vista das questões aí da reforma administrativa, né? Porque tinha muitas pessoas, eu passei em praticamente todos os locais de trabalho antes da reforma da Previdência, conversando com o pessoal. E havia a sensação, o entendimento das pessoas de que a reforma da Previdência não as atingiria, de que elas, particularmente, ficariam de fora, né? De que não seria tão ruim assim. Foi só sair a reforma da Previdência, só ela ser implementada, e tinha também um outro sentimento, de que as coisas que saíssem fora do controle, o Supremo resolveria, como a questão da alíquota, né? Do reajuste da alíquota, que nós resolveríamos as coisas através do judiciário, que o que não fosse bom se resolveria pelo judiciário. O que nós aprendemos nessa briga foram duas questões básicas, a meu ver. A primeira é que não dá para confiar de olhos fechados e mãos amarradas no Supremo Tribunal Federal, né? Essa é uma questão muito clara, que eu acho que a gente tem que saber que não é mais como era antigamente, né? Que teve situações em que tentaram aumentar a nossa alíquota da Previdência, a gente foi lá e conseguiu barrar. A outra é de que nada mais é garantido. Essa última reforma da Previdência simplesmente passou por cima de todas as regras de transição anteriores, basicamente não ofereceu nenhuma regra de transição razoável e faz com que pessoas que estavam para se aposentar esse ano, no ano passado, tenham que trabalhar mais 10 anos. Isso é basicamente, não sei como é que vocês veem isso, eu vejo como um absurdo, um atentado ao Estado de Direito, né? Então, a reforma administrativa, eu acho que a gente tem que ter bem clara, ela não vai poupar aposentados, ela não vai poupar ninguém. Está todo mundo na jogada, porque a ideia central é reduzir o Estado, diminuir o tamanho do Estado. E para fazer isso, tu não pode pegar só uma faixa É mais fácil serem poupados aqueles que são considerados órgãos, como os juízes, tá? Do que os servidores. Nós estamos na linha de frente do pelotão de fuzilamento. E acho que isso a gente tem que ter muito claro, porque nós vamos agora iniciar uma briga feia, assim que for eleita a presidência da Câmara e do Senado, a reforma da administrativa vai ser a primeira que vem para a pauta, né? O Luciano pediu para fazer uma manifestação. Só como eu acho que é um ponto importante que a Denise coloca, de quem vai ser afetado pela reforma administrativa. Quando eu falo do risco que há do regime próprio de previdência, alcança, infelizmente,
as carreiras dos servidores do Judiciário Federal, infelizmente. Porque o que a reforma administrativa protege são as chamadas carreiras típicas de Estado. Tem previsão lá no artigo 247 da Constituição. E que é um termo que não tem grandes definições, mas que se compreende entre as carreiras típicas de Estado, a advocacia pública, magistrados, promotores, defensoria pública, legislativo. Então, o que a reforma pretende? Ela vai preservar essas carreiras que já são de agentes públicos que têm um tratamento mais benéfico, historicamente sempre tiveram, e vai mirar num número maior de servidores que fatalmente vão ser os servidores, inclusive os servidores do judiciário, seja judiciário estadual, seja judiciário federal, entende? Então, é uma ilusão achar que a reforma administrativa não atinge a todos, sejam ativos, sejam servidores ativos, sejam servidores inativos. Era só esse comentário que eu queria fazer, porque, de novo, como sempre, quem vai ser excluído de uma reforma administrativa tão impactante vão ser juiz, entende? Promotor, essas carreiras vão ser protegidas. O resto, infelizmente, vai sofrer a reforma administrativa, e isso é muito danoso. A gente tem que estar atento a isso e brigar para que isso não aconteça. Era só esse a parte que eu queria fazer. Muito obrigado.